Natália, a host do podcast Janelas da Ortodontia, um projeto que foi iniciado lá no mestrado e que agora estou dando continuidade aqui, agora de uma maneira online, com o meu professor lá de Bauru. E o tema de hoje será novos protocolos de ortodontia, com a utilização de tomografias do tipo de feixe cônico e ressonância magnética. A intenção da entrevista hoje seria falar sobre as vantagens dessa documentação, a utilização delas, os níveis de radiação produzidos por elas, né, se apresentam segurança ou não, e também diagnósticos para articulações temporomandibulares, juntamente com os tratamentos ortodônticos. E hoje eu vou receber como convidado o professor Maurício Cardoso, alguém que eu tive o prazer de conhecer durante meu mestrado, que ele é doutor em ortodontia. Seja bem-vindo, professor Maurício. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua formação acadêmica. Olá, Natália, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu dou as boas-vindas aqui a todos os espectadores aí do podcast Janelas da Ortodontia e agradeço muito o convite seu, né, e de toda a equipe para que eu pudesse estar aqui no dia de hoje. Então, estou muito feliz mesmo de poder passar um pouco da minha experiência sobre o tema que você já bem colocou aí. Eu fiz odontologia na faculdade da Universidade Sagrado Coração, que atualmente é chamada de Unisagrado, em Bauru, aqui em Bauru, onde eu estou hoje. E a ortodontia eu iniciei com a equipe do Centrinho, e 2 anos após eu fui fazer o mestrado e o doutorado em Araçatuba, na Unesp de Araçatuba, sob a orientação do professor Francisco Antônio Bertossi. Isso em meados de 2002, eu me titulei mestre em 2004, em 2007 eu havia já finalizado o doutorado e defendido a minha tese, né, também sobre face longa, né, tanto o mestrado quanto o doutorado, o assunto que eu abordei foi o padrão face longa. Até 2017 eu lecionei na Universidade do Sagrado Coração, onde nós assumimos a disciplina de graduação em ortodontia, passamos para a especialização, nós criamos um curso Lato Sensu de especialização em ortodontia e depois, na sequência, o curso de mestrado em ortodontia. Em 2017, eu iniciei um novo desafio na Faculdade de São Leopoldo Mandic, que é onde eu estou até hoje, e é onde eu comecei com o professor Herti Silva. Foi um grande desafio com alunos do mundo inteiro. E hoje eu estou junto com o professor Jurandir Antônio Barbosa, né, que é onde você fez o seu curso de mestrado. Hoje eu continuo na Faculdade de São Leopoldo Mandic, né, porém apenas no estrito sensu, nos cursos de mestrado e nos cursos de doutorado, que é onde nós desenvolvemos muitas pesquisas sobre o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Então, de 2007 até a fase atual, nós estamos em 2025, foram várias orientações de vários alunos em mestrado e doutorado, e nós atingimos algumas dezenas de publicações acerca desse tema, né, que é o meu objeto de pesquisa hoje, atualmente. Professor, qual é o seu protocolo de documentação utilizado hoje nos seus atendimentos ortodônticos? Excelente pergunta, Natália. Isso talvez foi o que mais mudou na minha vida de 2017 para cá. Até 2017, nós utilizávamos, né, em meu consultório, em cursos, enfim, protocolo 2D, né, que é a tele, panorâmica, periapicais, normalmente de boca toda ao início do tratamento, e sempre um controle durante o tratamento para diagnóstico diferencial de reabsorções radiculares, em especial nos dentes anteriores. De 2017 para cá, eu entrei no ambiente tridimensional, né? Nós já utilizávamos a tomografia mais para casos, mais para exceção e não regra,
por exemplo, pacientes com caninos não irrompidos, né, com algum tipo de disgenesia, com alguma anomalia de erupção, nós solicitávamos a tomografia Conibin, né, sempre a Conibin, já a partir de 2007, né? Mas, como eu te disse, nós não usávamos em sua plenitude o que esse arquivo DICOM, o que essa aquisição, principalmente de uma face estendida, né, nós subutilizávamos muito essa aquisição tomográfica. De 2017 para cá, todos os meus pacientes, adolescentes e adultos, nós fazemos o diagnóstico baseado na craniometria. Então, como é que é feito isso? O paciente vai no centro de radiologia, nós solicitamos uma aquisição de face estendida, né, protocolo 21.5, né, na maioria das vezes no tomógrafo iCat, que foi o que nós iniciamos em termos de documentação, em termos de equipamento. E esse arquivo DICOM, hoje, ele é enviado para uma empresa, né? Nós trabalhamos muito com a empresa, não sei se eu posso citar as empresas aqui, mas é a empresa Easy 3D. Essa empresa, ela pega esse arquivo DICOM, né? E, através de alguns softwares, eles fazem um protocolo craniométrico, né? E aí tem várias medidas craniométricas e nós trabalhamos muito com base em simetria. Então, nós não fazemos, de fato, uma tomografia, uma cefalometria tomográfica. Na verdade, nós fazemos uma craniometria, onde a maior parte das medidas nós comparamos um lado com o outro. Tanto é que esse protocolo, o que antecedeu, era chamado de SIM, que via de simetria. Então, em pacientes jovens e adultos, 100% deles, esse protocolo é solicitado. Tá? Então, eu deixei de usar a panorâmica e a tele, né? Continuo usando a periapicais, as radiografias periapicais para controle de reabsorção, porque ainda, para você ter um parâmetro ao longo do tratamento, as periapicais ainda são importantíssimas para isso. Porém, a telepanorâmica eu já não utilizo mais, porque esse próprio protocolo tomográfico ele já me traz essa informação e muitas outras informações, que é o que nós vamos discutir adiante. Em crianças, eu utilizo de forma diferencial. O problema da criança é que o risco dela se mexer durante o exame tomográfico, durante a aquisição tomográfica, é muito grande. Então, aqueles 40 segundos, a criança dificilmente ela fica parada. Então, o problema não é a radiação, né, de um exame desse, e sim a quantidade de vezes que essa criança precisa ser submetida a essa radiação para que o técnico lá ou para que o radiologista consiga obter uma imagem razoável, né, para que seja enviada para essas empresas fazerem esse tipo de protocolo. Então, em crianças, eu insisto muito em craniometria quando tem histórico, por exemplo, de trauma no mento, né, assimetrias ou presença de sinais ou sintomas de disfunção temporomandibular, principalmente relacionadas às DTMs articulares. Então, toda a minha vida clínica, né, porque não adianta eu falar uma coisa em sala de aula, né, e em termos de pesquisa e utilizar outro tipo de protocolo no meu consultório, por exemplo. Eu tenho uma clínica grande, eu e o Dr. João, meu pai, nós temos uma clínica grande nas cidades de Bauru, Jaú e São Paulo. E eu consegui, né, através de muito esforço, por meio de muito esforço, padronizar ou protocolar isso nos diversos centros de documentação que trabalham comigo, que são centros, entre aspas, parceiros. Eu não tenho parceria nenhuma, né? Mas eles sabem a forma correta com que esse exame precisa ser feito, enviado lá para essa empresa, produzir esse protocolo para que não tenha reexames, enfim, para que o paciente ele não tenha a necessidade de retornar à clínica, ou seja, ele já tem esse protocolo já definido, né,
há muito custo, não é nada fácil isso, né? Porque você precisa orientar como as fotografias são feitas, a orientação do crânio composto a partir dessa tomografia, ela é realizada, sim, tomando como base as fotografias que precisam ser realizadas, né, de uma forma padronizada, em posição natural de cabeça, enfim. Né? Então, há uma necessidade de um esforço grande, né? Não é fácil isso, né, para que esses protocolos sejam cumpridos de forma correta, né, para que esses exames cheguem da melhor forma possível para que nós possamos fazer o melhor diagnóstico para o nosso paciente. Existe uma diferença entre a tomografia médica e a Conibin, que é a mais utilizada por nós dentistas. Qual seria a diferença de níveis de radiação entre uma forma e outra? Ô, Nath, o que os estudos mostram é que a tomografia médica, em tese, ela tem 10 vezes a quantidade de radiação que uma tomografia odontológica Conibin. A tomografia médica, né, nós chamamos, entre aspas, né, tomografia médica, mas na verdade é uma tomografia helicoidal, né, que são feitos cortes, né, essa imagem ela é obtida através de cortes que são unidos. A tomografia Conibin é um processo totalmente diferente, né, e, consequentemente, a quantidade de radiação ela é muito menor. E, principalmente, quando nós precisamos avaliar tecidos duros, dente, ligamento periodontal, né, osso trabeculado, volume de côndilo, né, a tomografia Conibin ela é infinitamente superior à tomografia médica. O que passa é que em alguns centros, algumas cidades ainda, a tomografia Conibin ela não é uma realidade. Eu tenho vários alunos, né, em cursos que reclamam da dificuldade, às vezes o paciente precisa se deslocar não sei quantos quilômetros para chegar em um centro que faça a tomografia Conibin. Eu acredito que em uma questão de pouco tempo, né, até por esses aparelhos serem comercializados de segunda mão, né, eu vou dar um exemplo clássico. O radiologista tem um centro grande em São Paulo, né, e aí ele compra um aparelho novo e ele monta um outro centro em Bauru, por exemplo, né, que é uma cidade de porte médio. Ele acaba, muitas vezes, mandando esse tomógrafo que ele utilizava em São Paulo, mais antigo, entre aspas, para uma cidade menor. Eu vejo isso muito acontecer, né? E eu acho que uma questão de curto tempo, né? Isso já não é o futuro, deveria ser o presente, infelizmente, né? Nós estamos falando aqui de uma tecnologia que já está disponível há muito tempo e que não tem motivo nós não a utilizarmos. Então, em centros onde nós não temos os tomógrafos Conibin, né, com o FOV necessário para esses exames cranométricos, que é um FOV maior, muitas vezes os cirurgiões dentistas eles encaminham isso para a área médica, né, para centros médicos e onde se faz essa tomografia médica, né? Mas a tomografia médica, como eu te disse, ela não tem a mesma qualidade para você utilizar, como eu disse, né, para avaliação periodontal, folículo pericoronário de um dente não irrompido, volume de côndilo, né, ligamento periodontal, fazer diagnóstico, por exemplo, de uma anquilose. Então, é um exame muito limitado para a nossa área. Embora muitos cirurgiões ortognatas, por exemplo, muitos colegas da área da cirurgia bucomaxilofacial, eles utilizam ainda dessa tecnologia por escassez e disponibilidade de um tomógrafo Conibin na cidade deles. Outro ponto de desvantagem é que o paciente faz na tomografia médica deitado, né? E nós utilizamos, né, a tomografia Conibin com o paciente sentado e, de preferência, bem posicionado numa posição mais próxima possível para o seu natural de cabeça, né? E sem o uso ainda da mentoneira, porque isso pode ainda interferir em algumas medidas de tecido mole, por exemplo, ou tecido duro, tá? Então, existe um protocolo para isso, as empresas disponibilizam isso e os centros de radiologia eles devem buscar esse tipo de informação para que façam, para que executem esses exames de forma correta. Então, na ausência de um tomógrafo Conibin no seu centro ou na sua cidade, você pode sim
indicar o paciente para fazer uma tomografia médica, lembrando das desvantagens em relação às estruturas ósseas e dentais, né, a visualização das estruturas ósseas e estruturas dentais, e também relacionado à dose de radiação, né? Eu tenho um trabalho escrito, né, que a gente cita isso em APUD, né, referenciando outros artigos, mas a média aproximadamente é 10 vezes a quantidade de radiação. E a tomografia Conibin, ela é simplesmente maravilhosa para a avaliação das estruturas que nós precisamos executar no nosso diagnóstico. E se formos comparar a tomografia Conibin com as radiografias panorâmicas e telerradiografias de perfil, altera muito o nível de radiação? A tomografia Conibin, ela tem uma dose muito maior em relação a uma panorâmica, a uma teleradiografia. Depois você deve fazer alguma pergunta para mim relacionada a isso, né? A quantidade de panorâmicas, quantidade de telerradiografias e o que seria uma dose segura, por exemplo, de radiação que o indivíduo pode ser submetido ao longo de um ano. Mas, para você ter uma ideia, Natália, uma documentação ortodôntica básica, né, seria periapical de boca toda, isso se deve fazer porque a radiografia panorâmica ela é muito limitada para isso. Tá? Então, periapical de boca toda, radiografia panorâmica, uma teleradiografia, uma radiografia PA, tem uma dose muito, muito semelhante a uma simples aquisição de uma tomografia de face estendida. Então, não justifica, né, mais uma vez, nós vamos falar muito sobre isso, você não solicitar ou deixar de solicitar um exame de tomografia com base em um conceito de radiação, por exemplo. Né? Alguns trabalhos falam muito sobre radiofobia, né? É a fobia da radiação. Né? Não se justifica. Tá? Esse conceito já foi por terra há muito tempo. Então, em pleno século XXI, né, nós não solicitarmos esse exame, existem muitas recusas. Né? É o custo, tá? É o custo financeiro. No meu centro não tem. Ou o custo biológico. Mas, para mim, acho que o maior fator de recusa em solicitar esse tipo de exame é o ortodontista ou o profissional não saber interpretar, né, os resultados que chegam nesse exame. Não adianta nada você solicitar esse tipo de exame se você não tiver conhecimento suficiente, né, para interpretar e utilizar isso a favor do paciente durante o tratamento ou no planejamento para execução do tratamento ortodôntico. O diagnóstico 3D é uma mudança em conceitos, né, na ortodontia. E a ressonância magnética, em que situações ela é indicada? Excelente pergunta, Nath. Muitos confundem isso. São exames completamente diferentes. Né? Ressonância magnética é um exame importantíssimo para que nós possamos acessar tecidos moles. Então, quando eu, ortodontista, solicito uma ressonância magnética, eu solicito o exame para saber qual a posição do disco articular, né? Nos diversos cortes, no sagital, no coronal, enfim. Isso é imprescindível no diagnóstico ortodôntico. E das outras especialidades, por que não? Tá? A tomografia é um exame padrão ouro para diagnóstico de tecidos duros. Então, as assimetrias, né? As alterações, volume de côndilo, posição condilar, né? Se o paciente, como eu disse, se ele é simétrico ou não, se a simetria está no ramo, se está no corpo ou se está nos dois, quais as compensações que esse paciente faz na relação teto e fossa, né? Os pacientes que têm ausência de crescimento de um côndilo de um lado, por exemplo, o teto, né, o soalho da cavidade articular, a tendência dele é não desenvolver, ele não cresce. Então, nós temos assimetrias chamadas assimetrias teto e fossa. Né? E essas assimetrias elas precisam ser mensuradas, elas precisam ser quantificadas, né? Diagnosticadas, quantificadas, porque isso vai fazer muita diferença no planejamento do paciente. Né? Então, existem muitos pacientes que são assimétricos e não compensados. Outros pacientes são assimétricos e têm fortes compensações. Né? Aqui só estou citando um exemplo. Por exemplo, outro exemplo, desvio de plano oclusal. Então, todo paciente que não tem um crescimento de um côndilo do lado direito,
a tendência dele é que ele faça uma alteração no roll, ou seja, ele vai ter uma alteração de plano oclusal, ou também chamado de Kant, né? Então, essas assimetrias, principalmente nas assimetrias, o diagnóstico craniométrico é imprescindível. Tudo isso que eu estou colocando aqui, nós não conseguimos fazer esse tipo de diagnóstico por meio de uma teleradiografia, de uma panorâmica. Então, a ressonância magnética, ela complementa o exame, né, o diagnóstico obtido a partir de uma tomografia. Então, quais os pacientes imprescindíveis para solicitar ambos os exames? Como eu citei aqui, tá? Nós chamamos grupo de risco, tá? São as mulheres, face longa, classe 2. Pacientes com DTMs articulares, com sinais e sintomas de DTMs articulares. Crepitação, ruído, com ou sem sintomatologia, né? Ruído, deslocamento de disco, com ou sem redução. E pacientes que têm históricos de trauma no mento e na face. Esses pacientes são predispostos a fazer deslocamentos de disco. Como eu disse, com ou sem redução. Cada uma dessas alterações, ou cada uma dessas situações, implica drasticamente no planejamento, né, no diagnóstico e no planejamento para um tratamento ortodôntico ou para um tratamento ortopédico e não porque também para um tratamento ortodôntico cirúrgico. Por exemplo, um paciente com deslocamento de disco com e sem redução, você precisa pensar muito bem em usar mecânica de elásticos, porque essas mecânicas de elástico intermaxilares, elas podem agravar uma situação que já está presente. E quanto que nós não fizemos isso ao longo da vida? Eu fiz muito isso. O paciente, nós iniciávamos uma mecânica de elásticos, nós introduzimos uma mecânica de elástico em um paciente, e esse paciente ele se queixava de dor, ou que começou a estralar a articulação temporomandibular, e a gente pedia para o paciente tomar anti-inflamatório ou, sei lá, analgésico, né? E não tinha o que fazer. Na verdade, nós estávamos submetendo um paciente que jamais poderia ser submetido a um tratamento com esse tipo de aparato, né? Com esse tipo de mecânica. Pacientes cirúrgicos, por exemplo, com deslocamento de disco sem redução, muito cuidado, né, em fazer uma cirurgia ortognática no paciente face longa, por exemplo, com deslocamento de disco. O risco de você ter uma instabilidade pós-cirúrgica é muito grande, porque se o côndilo desse paciente estiver em um processo ativo de degeneração, esse paciente vai perder, em termos de face e oclusão, num pós-tratamento. E chamávamos isso de reabsorção idiopática. Não tem idiopatia nenhuma nisso. Na verdade, nós não fazíamos o diagnóstico de forma correta. Então, a conjuntura desses exames é imprescindível na prática ortodôntica contemporânea, na minha opinião. Você realiza um curso em São Paulo, na capital, juntamente com o professor Ed, a professora Irene Mendes e alguns convidados, né, que fala justamente sobre essas situações, né, de protocolos de tratamento e também identificação de disfunções temporomandibulares, né, e o uso de mini-placas, né, ancoragem esquelética com as mini-placas. Quais são as vantagens do uso das mini-placas nos tratamentos ortodônticos? Excelente. Eu tenho muita recusa, muitas vezes, refuta de alguns alunos. Eu não vou fazer o curso porque vocês ensinam mecânica com mini-placa, né? O que mais nós ensinamos lá é o diagnóstico. E a partir do momento que o aluno entende o que é um diagnóstico tridimensional, baseado numa tomografia, baseado numa ressonância magnética, ele começa a entender a importância da ancoragem esquelética. A ancoragem esquelética é uma consequência de tudo isso, né? Nós identificamos pacientes que jamais poderiam ser tratados com protocolos contemporâneos, tá? Então, nesse curso, eu acho que nós conseguimos trazer os experts em tudo isso, né? A professora Irene, ela é referência mundial em diagnóstico tridimensional. Ela foi professora da Universidade de Barcelona. Atualmente ela está no Brasil, né? Mas dá aula no mundo inteiro, né? A maior parte delas junto com o seu marido, com o professor Herty Silva. Então, ela foi entre aspas, uma aquisição para o sistema ZERT maravilhoso, porque ela trouxe muito embasamento científico e ela atua, como ela é cirurgiã, né? Ela atua muito na área da DTM articular também. Então,
além do diagnóstico bem feito, né, além de nós ensinarmos todo o diagnóstico tridimensional por meio da tomografia, da ressonância, a professora Irene ela adentra a parte das DTMs articulares, né? Protocolo de tratamento. Hoje nós utilizamos muitos tratamentos clínicos, né? Em vez de fazer as discopexias, que são as recapturas cirúrgicas dos discos articulares, nós tratamos muitos pacientes com DTMs articulares. Óbvio, existem as indicações, nós não vamos ter tempo para acessar tudo isso aqui, mas nós tratamos muitos pacientes com protocolos clínicos, né? Que são as artrocenteses, as viscosuplementações, muitas vezes antes, durante e depois do tratamento ortodôntico. O professor Herty, todos conhecem, né? É um palestrante mundial, reconhecido mundialmente pelo seu expertise em ancoragem esquelética. Ele sempre foi um adepto, ele desenvolveu a técnica, né, da ortodontia com o uso da ancoragem esquelética ampliada, né, no caso as mini placas, e ele como nunca, cara, ele conseguiu associar isso tudo. Ele associou o diagnóstico, a biomecânica, né, tanto em pacientes jovens, pacientes adultos, óbvio, pacientes jovens nós não tratamos com mini placas, ok? Mas em pacientes adultos, né, e principalmente casos de complexidade alta e extrema complexidade, que já são pacientes retratados, pacientes que já foram operados, né, que já realizaram cirurgia ortognática e muitas vezes apresentavam recidiva ou instabilidade. Nós ensinamos os ortodontistas como retratar esses casos, né? Muitas vezes tentando tirar esse paciente de um novo procedimento cirúrgico, que a gente chama de REOP. E eu levo algum tipo de informação relacionada à ancoragem esquelética não ampliada, a semi-absoluta, os IZCs, os buccal shelves. Nós ensinamos a diferença das mini placas para os IZCs e os buccal shelves. As mini placas elas funcionam como se fossem implantes ósseo-integrados, então elas são a absoluta de fato, né? E os mini implantes, os IZCs e os buccal shelves, que utilizamos algumas vezes em casos de menor complexidade e para as mecânicas sagitais. Além dos MARPs, né, dos Hyrax híbridos, que são as indicações para a utilização da ancoragem esquelética nas discrepâncias transversais. Então, são 8 módulos, esse curso é um curso de 8 módulos, ele é ministrado em São Paulo, e durante 16 meses, para que os alunos consigam absorver toda essa quantidade, né, uma quantidade muito grande de informações novas, né, e para que mude a sua forma de olhar, né, e aumente o nível de consciência no diagnóstico dos seus pacientes. Qual seria a dose segura de radiação nos pacientes? Ótimo, Nath. De acordo com the American Association of Physicists in Medicine, eu gravei alguns podcasts falando sobre isso, né? Eu estou assumindo o papel da área da radiologia, eu peço até desculpas por isso. Mas eu percebo uma escassez de informação e de divulgação, né, dessas informações para o meio odontológico e para os pacientes, né? Principalmente para os pacientes. Então, de acordo com a Associação Americana, né, de Medicina Física, a dose segura de radiação seria em torno de 100 millisieverts. Para vocês terem uma ideia, o que seriam 100 millisieverts, né, com uma dose segura e não recomendada, que são doses diferentes? Uma dose segura, se nós considerarmos metade da dose segura recomendada pela Associação Americana, vamos considerar 50 millisieverts. Tá? Eu vou ler aqui. 50 millisieverts, Natália, seria aproximadamente 3.300 panorâmicas, 8.334 telerradiografias, ok? 213 tomografias de face estendida, que tem um protocolo, né, de 40 segundos, que é uma dose de radiação maior em relação a uma tomografia, por exemplo, de maxila ou uma tomografia de mandíbula. E aproximadamente 25 tomografias médicas. Então, você está vendo, nós estamos mantendo uma coerência. 213 tomografias
Conibin odontológicas ou 25 tomografias helicoidais ou, entre aspas, tomografias médicas. Então, você perceba, nós estamos mantendo uma proporção de 1 para 10, ok? É muita radiação que você poderia tomar. Isso uma dose segura. Então, veja bem, eu não consigo entender, né? Certa vez eu atendi uma paciente que estava com uma pericoronarite absurda, né? Com dor, inflamação, pus, enfim. O seu obstetra não a permitiu que ela fizesse uma panorâmica. Para eu ter ciência, por exemplo, se os terceiros molares estavam presentes, se de fato era uma pericoronarite, porque os dentes estavam inclusos e impactados. Os terceiros molares se encontravam inclusos e impactados. E essa paciente, por eu ter um certo nível de amizade, ela estava gestante, o mesmo obstetra que a proibiu de fazer uma panorâmica, né, para um diagnóstico importantíssimo, porque isso é um processo inflamatório grande, ela apresentava um processo inflamatório grande, ele permitiu que essa paciente voasse para os Estados Unidos e fizesse o seu enxoval em Miami. Natália, veja bem, voos, a radiação ionizante presente em aparelhos médicos odontológicos está presente em voos, ok? Então, existe uma tabelinha, depois eu vou acessar aqui, mais ou menos a radiação que nós tomamos, nós recebemos em um voo intercontinental e de volta, né, de mais ou menos 20 horas, isso equivale aproximadamente a uma tomografia Conibin. Sem contar a tomografia, a quantidade de radiação ionizante que essa paciente foi submetida naqueles check-ins, né, nas alfândegas, nas aduanas dos Estados Unidos. Então, cada lugar que ela pousou, ela fez a imigração, ela tomou uma dose fortíssima de radiação naqueles aparelhos. Então, isso é falta de informação. Nós poderíamos chamar isso de ignorância. A ignorância nada mais é do que a falta de informação. Então, tanto na área médica quanto na área odontológica, nós percebemos essa quantidade de desinformações, né? Ou quantidade de desinformação, basicamente baseado em dogmas, né? São informações que são transmitidas, né? Você sabe, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, cabe a nós, né, ortodontistas, ou caberia mais aos radiologistas, né, aos nossos colegas radiologistas, disseminar esse tipo de informação. Nós recebemos radiação ionizante também do sol, né? A tomografia, ela equivale a aproximadamente 103 dias de radiação solar. E não é radiação solar que você vai na praia e fica exposto lá horas. É a radiação que nós tomamos, nós recebemos normalmente nos nossos trajetos, da nossa casa para o trabalho, do trabalho para casa e assim por diante. Ok? Ok. O Victor da Ideológico enviou uma pergunta. Eu vou ler aqui, tá pedindo. Com tantos avanços da ortodontia, quais os produtos, marcas e técnicas você utiliza no seu consultório e que recomenda para quem está iniciando agora na ancoragem esquelética? Essa é uma pergunta muito capciosa, né? O Vitor, né, é um querido, é filho do Tufi, são grandes amigos, né? O Tufi, os primeiros podcasts que eu gravei aqui em Bauru, você deve ter acompanhado, o Podmal. Um foi com a Kika, outro foi com o Tufi e outro foi com o professor Alberto Consolaro. Então, o Tufi faz parte da minha vida, assim como o seu filho Vitor, hoje em dia, né, de alguns anos para cá. Então, eles estão presentes comigo desde que eu iniciei a ortodontia. Então, eu tenho conflito de interesse em falar sobre eles, né, porque eu trabalho com eles há muito tempo, desde os tempos da Absil, né, a Absil Lancer, né, a Absil Lancer foi vendida para a empresa 3M, eles ficaram 5 anos fora do mercado, e quando eles retornaram para o mercado odontológico, mais especificamente para o mercado ortodôntico, eu voltei, né, tive a felicidade de poder voltar a trabalhar com eles. E desde então, nós desenvolvemos materiais, né? Então, todo o material
né, que é comercializado hoje, ele passa por um processo, entre aspas, de testes, né? Nós testamos isso em cursos de pós-graduação, antes de utilizar nos nossos pacientes, né? E antes desses produtos serem comercializados. E nesses testes, nós sugerimos alterações, modificações, sempre com a visão nossa e dos clientes que acompanham, que são os seus clientes cativos aí, que já o acompanham há muitos anos. Então, dentro da Ideológico, né, nós desenvolvemos um bracket chamado Ricketts modificado. Esse bracket, eu comecei a trabalhar com ele a partir de 2018, 2019, né, e essa prescrição ela foi criada especialmente para o assunto que nós estamos abordando hoje aqui, né, a ancoragem esquelética. Então, quando nós mudamos os protocolos terapêuticos, antigamente eu usava muitas mecânicas, eu utilizava muitas mecânicas com desgaste, desangulação e desequalização. Então, os brackets, as prescrições eram criadas exatamente para diminuir a angulação dos dentes, para que nós pudéssemos economizar espaço e evitar as extrações em casos de apinhamentos, por exemplo, apinhamentos leves e moderados, não os graves. Então, o que nós mudamos muito hoje é a forma de tratar. Então, hoje nós tratamos muitos pacientes levando os dentes para trás, que era algo que nós não tínhamos no nosso cabedal terapêutico, né? No nosso arsenal terapêutico. Então, como mudou a forma de tratar, como o desenvolvimento das tecnologias relacionadas à ancoragem esquelética ela foi imensamente impulsionada nos últimos anos, os brackets precisaram mudar para isso também, né? Porque nesses pacientes eu não preciso mais economizar a angulação, né? e desequalizar. Hoje eu distalizo os dentes e eu consigo espaço. E, principalmente, sem fazer desgastes interproximais, que é o que é mais importante. Isso aqui é o que me agradou muito em termos dessa mudança, né? Isso foi o que mais me empolgou, porque eu deixei de fazer desgastes interproximais. Nós usávamos muito desgaste com broca, enfim, desgastes interproximais não só com lixa, mas com broca associado a lixa, que são os IPRs, né, que são os antigos chamados strippings. Então, como mudou a forma de tratar, os brackets precisaram acompanhar isso. Então, a mecânica que eu utilizo hoje, principalmente para facilitar esse movimento de distalização, tanto no arco superior quanto no arco inferior, eu não posso trabalhar com torque lingual negativo no arco inferior, progressivo. Eu trabalhava com bracket com inclinação de menos 20, menos 25, menos 30 graus. Hoje, todo o torque inferior meu é 0. Tá? Torque de canino, por exemplo, superior, eu trabalho com torque mais 5. Eu trabalhava com menos 1, menos 2. Isso foi uma outra grande diferença que custou eu acostumar. Né? Isso principalmente nos movimentos de lateralidade, para permitir o side shift, né? Permitir guias de caninos, que são muito mais facilmente obtidas quando você trabalha com esse tipo de prescrição. Então, e o slot 18, né? Eu sempre trabalhei com o slot 22. Então, o slot 18 foi outra grande mudança. Eu ia falar outro grande câmbio, né? Mas foi uma outra grande mudança, porque eu já entro na maioria dos meus pacientes com um fio 16 por 16 e um slot 18. Então, como eu trabalho muito com mini placa, Natália, né, eu preciso ter um controle tridimensional desse dente muito grande, né, porque a chance de eu ter um efeito colateral maior do que o efeito desejado é muito grande nas mecânicas com mini placas. Nós chegamos a colocar, Natália, às vezes 1 quilo de cada força, né, 1 quilo de cada lado, 1 quilo de força de cada lado em cada quadrante. Às vezes 600, 800, até 1 quilo de força. Em mecânicas de impacção de maxila, nós já entramos no mínimo com 800 gramas de força. Então, eu preciso que o slot, né, seja preenchido o máximo possível por um fio para que um controle de torque nos seja fornecido, né, seja possível desde as primeiras fases do alinhamento e nivelamento. Eu não alinho, nivelo e distalizo. Eu já alinho, nivelo, distalizando e intruindo. Então, essa é a grande diferença. E, por isso, os nossos brackets, né, houve essa mudança, essa necessidade de mudança das prescrições que eu utilizava no meu consultório. Hoje, eu utilizo uma única prescrição porque a grande maioria dos meus pacientes são tratados com ancoragem esquelética. Então, muda-se a forma de tratar, muda-se
os nossos instrumentos, né? No caso, os brackets. E além dos brackets, todo arsenal de fio, né? Existe um protocolo para utilização nesses casos, uma sequência de fio. Os próprios ex-links, as ligas elastoméricas, né? A empresa Ideológico tem buscado com bastante afinco esses materiais em termos de produção ou mesmo de importação para que o mercado pudesse ter isso em um curto e médio prazo. Então, falar deles é muito fácil, né? Assim como falar de outras empresas, por exemplo, eu sou speaker também, além da Ideológico, eu sou speaker da Kika Digital Orthodontics, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar com essas duas empresas, Natália. Professor, agradeço a sua disponibilidade em ter participado da entrevista hoje, em ter cedido tanto material rico, né, em conteúdos aqui para mim. Sorte de quem assistir, né? Graças aos recursos tecnológicos de hoje, nós podemos falar assim de uma certa distância, né? Você em Bauru, eu aqui em Pelotas, e podemos trocar esse bate-papo tão enriquecedor. Muito obrigada por toda a sua contribuição. Admiro sua determinação, a sua dedicação, né, com todos os seus alunos, com quem queira saber, quem queira aprender. E é só assim para conquistar a excelência mesmo. Muito obrigada por todos os seus ensinamentos até aqui. Obrigado, Natália. Eu sou muito grato pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui. Você já entrevistou grandes amigos, pessoas queridas, né? Eu estava só esperando o meu convite também. Se você não me convidasse, eu ia ficar chateado ou enciumado. Então, apenas reforçando, tá? A grande evolução na ortodontia nos últimos anos, né, além da ancoragem esquelética, sem dúvida alguma, é o diagnóstico tridimensional. Então, se eu fosse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui hoje, busquem esse tipo de informação, tá? Isso não é o futuro, tá? Isso é o presente. Deveria ser o presente. Todas as áreas da odontologia já abraçaram a tomografia, todas. A ortodontia, né? Por que não rimar com ortodoxia, né? A ortodontia insiste ainda em querer realizar os seus diagnósticos em exames bidimensionais, que são muito limitados quando comparados ao ambiente tridimensional, tá? Eu garanto que quem acessar esse tipo de informação de uma forma mais profunda dificilmente vai se sentir seguro em realizar o diagnóstico baseado apenas em exames bidimensionais. Então, nós temos uma dificuldade grande para desaprender e reaprender. O professor Consolaro fala muito isso, né? Nós precisamos desaprender muitas coisas para que nós possamos aprender, e para isso a nossa cabeça ela precisa, né? Os nossos ouvidos, os nossos receptores, eles precisam estar abertos para que essas novas informações possam chegar, né? E sem dúvida alguma que muitas outras vidas de muitos outros pacientes sejam beneficiados a partir disso, né? Por isso que eu sigo, vocês me perdoem, às vezes eu falar de uma forma muito enfática, né? Por isso que eu sigo batalhando, né? E aonde eu posso falar, né? Sobre, né, essa evolução que teve, sobre todos os benefícios, eu sempre o faço, tá? Eu faço isso de coração mesmo e com empenho, né, com vontade, né, com ímpeto, né, para que outras pessoas no nosso país e ao redor do mundo possam ser beneficiadas, tá? Abram as suas cabeças para isso, né? O novo chegou, né? Vocês precisam ter acesso a isso, ok? Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Abram suas janelinhas. Abram as suas janelinhas. Janelas da ortodontia. Obrigado, Nath, de coração pelo convite. Muito obrigada. Um abraço. Até logo, professor. Beijão, Nath. Show.